Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos pintar esse pote. Então, vamos à aula? Estou passando clareador em toda a parte que eu quero com luz. Vou usar a cor Flor de Malva, mas vocês podem estar usando rosa ciclame ou rosa chá. Em todo o lugar onde passei clareador, estarei passando a cor Flor de Malva. Vou passar clareador em todo o vaso, somente não nos lugares onde eu quero mais escuro, onde será a parte de sombra, na beirada e no fundo do vaso eu não colocarei clareador. No fundo, nos demais lugares, bastante clareador para que a tinta deslize. Agora, com a cor uva, vamos contornar no fundo do vaso, ao redor das folhas, puxando a tinta sem apertar muito o pincel, para que não fique fosca. Observando o movimento do pincel, puxando bem a tinta. Vou contornar a beirada do pote bem lisadinho, bem certinho, para que fique um contorno bem bonito e não fique nada fora do lugar. Já chegando a tinta para o lugar onde eu coloquei a cor Flor de Malva, chegando ela mais clara, mais pouquinha. Agora eu contorno em cima na beira do pote e puxo para baixo para dar os movimentos. Eu vou puxando essa tinta, arrastando, para que quando chegar em cima da parte do rosa Flor de Malva, chegue pouquinha tinta. Contorno bem, né, as folhas, ao redor das folhas e vou puxando para cima, esticando a tinta. Eu coloco uma carga maior em cima e venho arrastando para que chegue pouca tinta. Agora, com o pincel quase nada de tinta, eu estou fazendo movimentos para que a tinta se achegue à flor de malva, à flor de malva e também fique o vinho e o flor de malva separados, né? Na verdade, não é separado, é se misture sem deixar marcas. Novamente. Veja que o pincel está sem tinta nenhuma, aí eu faço o movimento vai e vem. Puxando quase nada de tinta. Mais tinta, o pincel limpo,
pouquinho de clareador e vamos para cima e para baixo, mesclando a tinta sobre a flor de malva. Uma boa quantidade de tinta e vamos continuando dando nosso formato ao pote. Observe bem os movimentos. Alguns movimentos são arredondados para que ele fique arredondado e também tenha movimentos retos. Em algumas partes os movimentos serão retos. Novamente sobe e desce, misturando a tinta sem escurecer o flor de malva, que é a tinta que está embaixo. Com isso, tirando as marcas também que vão ficando, né, de uma tinta para outra, de um tom sobre o outro. Esse movimento tem que ser feito bem de leve, para não marcar e nem mudar o formato do nosso pote. Espero que vocês estejam entendendo, meninas. Escurecendo um pouco mais a parte de baixo, né? Que é onde é o local de sombra. A coruva, usando clareador, ela fica um pouco embaçada. Mas quando a gente tem dificuldade de deslizar a tinta, a gente acaba abusando um pouco do clareador. Aí fica um pouco fosco mesmo o trabalho. Mas na hora de dar mais profundidade, eu acredito que não vai ficar tão fosco. Volto já com ele todo completo de tinta. Agora que já passei o uva em tudo, já passei o flor de malva, vamos preencher com uva a parte de cima do vaso, do pote. E por que eu estou fazendo essa parte aí? Porque eu estou esperando dar uma secadinha embaixo para fazer a parte de sombra. Então, enquanto isso, vamos fazer essa parte de cá. Vou passar o uva contornando. Contorno e puxo. Contorno e puxo a tinta pro lado. Contorno embaixo, apesar que eu passarei o branco aí. E aí também, mas o branco destaca melhor onde está escuro. Por isso eu passei a outra cor embaixo. Vamos puxando, deixando bem escuro essas partes, puxando só o restinho de tinta para o meio. Contorna bem contornadinho.
Lembrando que a tinta não pode estar muito grossa, elas têm que estar na consistência que você comprou na loja, porque senão ela não te dá um trabalho legal. Já contornei, vou dar uma puxada. A parte de cima eu usarei branco, embaixo ficará mais escuro. Espero que vocês estejam entendendo, espero que vocês gostem. Agora eu já passei o vinho, né, nesse lado que vai ser mais escuro, o berinjela, desculpa. E estou vindo com o berinjela também, da parte de baixo eu já passei, dando profundidade, parte que vai ficar mais escura que é a sombra. E deixei o lado que eu vou estar passando para vocês verem que é o mais complicadinho. Contorna, esfumaça a tinta bem de leve. Eu passo em cima e vou puxando para baixo. Como eu fiz com a uva, porém menos tinta, porque o berinjela parece um preto. E fica muito escuro, né? Vai ficar muito escuro se colocar muita tinta. Colocando um risco no meio, porque eu quero uma separaçãozinha aí entre esses dois pontos de luz. Observe que ele ainda está marcado. Fazendo essa parte de cima também, que já expliquei para vocês, né? Eu contorno e puxo dos lados. Já está começando a dar para ver a profundidade, para ver o fundo da boca do vaso. Ele está começando a dar um formato de um pote bacana. Eu toda hora troco, tô tão acostumada a chamar de vaso todos os meus potes. Vamos usar o berinjela na parte de dentro, mais fundo, mais escuro, onde será a profundidade. Não usarei berinjela em cima, somente embaixo.
Observe os movimentos, isso é muito importante, que vocês percebam como eu estou usando uma mão no pincel, para que lado, se tiver alguma dúvida em relação a que lado eu coloco a tinta, eu estarei gravando também um vídeo aqui mesmo, e mandarei para vocês explicando o lado da tinta direitinho o que eu coloco no pincel. Isso vai estar ajudando mais para quem tem muita dificuldade ainda com que lado da tinta fica o pincel. No pincel, né? Estou novamente mexendo no pote na parte de baixo, porque eu esperei dar uma absorvida, porque estava muito úmido, porque coloquei muito clareador. Com um pincel pequeno, costuma ficar bastante riscado. E eu não gosto de pote, jarro riscado. Riscado para mim é a maçã e as coisas que tem mesmo que ser riscado. As outras eu gosto bem lisinho. Agora com o pituar, eu estou tirando as marcas de riscado que ficou e aquelas marcas que fica separando uma cor da outra. Eu acho que isso faz toda a diferença no meu trabalho. Eu gosto assim. Mas vocês podem estar fazendo como vocês preferir. É só uma dica. Eu gosto de ir passando o pituar depois do trabalho todo passado com um pincel menor para estar tirando aquelas marcas que separam uma cor da outra. Agora eu vou usar o branco. Ele está um pouco grosso, então eu vou dar uma balançada para que ele fique numa consistência boa para trabalhar. Contorno a beirada do pote com a tinta para cima. Do outro lado do pincel está limpo. Esfumaço. Muito branco no pincel ainda, então está ficando fosco. Mas a gente dá uma retocada, fica legal. Um pouquinho de uva, passa, e aí melhora esse aspecto esbranquiçado que pegou muito abaixo. É somente lá em cima, na boquinha do pote. Aí a gente vem com a uva e faz esse movimento legal aí, vai apagando, volta, contorna o branco sem esfumaçar muito. Nem puxar para baixo para que não fique esbranquiçado. Está. Agora com a tinta também para cima do outro lado limpo, a gente vai contornar a parte de baixo da boca, para que assim a profundidade de dentro da boca do vaso apareça mais. O branco faz com que o escuro se destaque. É bem lógico isso, né? Mas quando eu passo branco, mais profundo fica a boca do vaso, porque o escuro se destaca
com o branco por baixo. Esfumaço no meio, deixando as pontas escuras. Esfumaço mais a parte de cima e eu vou com branco bastante. E a parte de baixo eu já não vou tanto. Vamos sempre os retoques, né? Agora, vamos passar o branco, dando luz aonde eu deixei a claridade, onde eu usei flor de malva. Eu coloco branco e esfumaço com movimentos circulares. Uso bastante leveza na mão para fazer isso, para que não fique chapado, não fique aquela coisa tipo silcada, não é mesmo? Muita tinta no pincel, limpar o pincel e retomar com um pouquinho de uva, apagando um pouco o excesso do branco. Porque às vezes a gente erra no tanto do branco. E vai misturando ele, misturando até que ele suma entre as outras cores. Ficou estranho? Ficou, mas a gente vai melhorar. A gente vai jogar um pouquinho de uva, depois um pouquinho de berinjela. Limpa o pincel depois de tudo, ainda passando um pouquinho aqui. Aí depois com o pincel somente limpo, não lavado, a gente vai ir consertando essas marcas que ficaram. A gente vai passando ao redor, até que as cores se misturem totalmente e fique sem esse destaque total que ficou aí. No caso, seria melhor eu ter deixado secar mais e ter colocado menos branco ou feito molhado, deixado secar e tornado fazer o efeito novamente. Mas assim também dá para poder fazer o movimento que eu quero e o volume, a luz e volume que eu quero. Um pouquinho mais de berinjela, porque eu achei que ele ficou claro em cima. Então vamos escurecer um pouco mais. Vou fazer um ponto de luz neste canto do pote para dar ele um movimento também arredondado e um ponto de luz onde bater um pouco de luz. Aqui eu deposito e deixo. Aqui eu deposito também e só dou uma batidinha e deixo.
passando clareador na fitinha, que vamos fazer da cor que eu vou fazer as papoulas. Vou fazer com pêssego, então eu passo o pêssego na fitinha que eu deixei em branco. Agora eu vou passar o caramelo, puxar para frente, passar, contornar e puxar também do outro lado. Puxando para o meio. Bem alongado. Agora o branco, né? Eu vou colocar mais no meio do que na ponta, para não tirar esse efeito da ponta. Só que eu colocarei na parte de baixo e na de cima, um pouquinho nas pontas, para dar o movimento que eu quero, arredondadinho e volume. Massa. Acho que coloquei um pouquinho a mais de branco. Passou um pouquinho fora aqui, aí a gente dá uma consertadinha com uva. Aqui também. Na verdade, não estou usando uva e sim o berinjela. Eu e os meus detalhes. Bem meia lua. Esse movimento com branco é bem uma meia lua. Virei o lado da tinta para fazer a parte de cima, né? Ainda tá um pouquinho torto, precisa de consertar. Fazendo nas beiradinhas e deixando o caramelo no meio. Ficou esbranquiçado no meio, a gente coloca um pouquinho do pêssego de novo. Para não ficar muito esbranquiçado, e puxa um pouquinho mais do caramelo também. Vamos consertar a beiradinha embaixo, ficou torta com o branco. Então é isso, menina. Esse é o nosso pote. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima com as papoulas. Espero que goste. Tchau! Então, meninas, eu resolvi tirar aquela marca do meio e deixar somente uma marca, uma luz. Eu tinha posto com 2 luzes, mas achei que não estava ficando legal essa marca no meio. Dá a impressão de que amassa o pote. Então, vocês viram aí, eu passei um pouco de
flor de malva novamente. E estou jogando um pouquinho de berinjela com movimentos circulares. Eu fiz com o pituá e eu acho que assim vai ficar mais bonito, sem aquela marca de dois pontos de luz, ok? Aí eu estou fazendo novamente e gravando novamente para que vocês possam optar. Se vocês quiserem, vocês façam do jeito que tá gravado, ou façam esse aqui já assim, sem precisar deixar um risco aqui no meio, como eu deixei um risco escuro. Já faça tudo escuro. Eu acho que assim ele vai ficar mais bonito, tá? Qualquer dúvida, é só me perguntar, me chama e me pergunta. Na hora de passar aquele berinjela aqui, se você gostou mais do jeito que eu tô fazendo agora, é só não passar o berinjela nem o uva no meio. Eu estou consertando, mas era só não passar, ok? Lavo bem o pincel, seco, e agora, com o pincel seco, eu vou sumir com o esfumaçado, esbranquiçado demais, ó. Como a tinta berinjela ainda tá molhada, ela vai escurecer um pouco mais aqui. Dando esse efeito aqui, ó. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Pra gente tá tirando as dúvidas. Beijão grande no coração. Tchau.